Meus amigos, eu não quero acreditar no que está acontecendo. Assim, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas está um burburinho, né? Todos os críticos, todos os influenciadores, no mundo todo estão elogiando Thunderbolts. Eu e o Gabriel Alba, a galera lá do Esquadrão Nerdola, conversamos um pouco sobre isso. Aí o Gabriel trouxe essa informação, trouxe alguns críticos lá dos Estados Unidos elogiando. Mas eu falei pro Gabriel, cara, eu não acredito mais nada no que esses caras falam. Porque pra quem não se lembra que o Tom Cruise e mais alguns figurões lá de Hollywood tinham falado que Flash era um filmaço, lembra? Tinham falado que era o Cavaleiro das Trevas, tá ligado? Compararam o Flash com o Cavaleiro das Trevas. Então assim, eu não acredito em mais nada do que essa galera fala. Porém, eu tô vendo que aqui no Brasil a repercussão também tá mega positiva. Tudo bem, né? As pessoas que estão elogiando costumam ser pessoas cheirosas, né? Então eu vi o Loquia elogiando, vi corte dele, né? Eu vi também da Gi, lá do Omelete. Eu vi o Quatro Coisas. Assim, todo mundo. Eu não vi uma pessoa falando mal, na verdade. E o que acontece? Lembra que eu falei pra vocês do Discord? Discord não, é do Telegram, galera. Desculpa, é o Telegram, eu sempre confundo. Eu fiz um grupo no Telegram, o link tá aí na descrição, tá? Acessa lá. E aí um membro lá do Telegram falou pra mim reagir ao Loquia, falou que tá bem engraçado. Eu vou ver se eu reajo a ele, talvez eu deixe pra outro dia ou nem reaja, porque eu trouxe ele já semana passada, eu não queria ficar me repetindo aqui, né? Então eu decidi trazer o Hero Mania. Porque assim, o Loquia, a gente sabe que provavelmente ele tá amando, né? Deve porque fala uma coisa da Marvel que ele não gosta. Só que o Hero Mania, eu sinto que ele é um menino mais corajoso, mais sincero. Afinal, ele já fez vídeo reclamando sobre a política exagerada que estava nos filmes da Marvel. E ele parece que fez um vídeo gostando também. Então, vamos ver a reação dele. Eu quero aproveitar esse vídeo para te pedir desculpas, Hero Mania. Você foi o único com o qual eu não conversei quando eu fiz um vídeo reagindo ao BarbaCast. Que digamos que eu peguei muito pesado com você, com o Arthur Duval, com a Gi do Omelete e com o próprio Barba, né, o dono do canal. E eu conversei com todos eles. Todos eu me redimi, tirando o Arthur. O Arthur a gente perdeu a amizade. Mas você foi o único que eu não reagi, que eu não conversei, né, enfim. Então peço desculpas também pela minha grosseria. E vamos ver então o que ele achou e o que ele vai falar. Porque galera, eu juro, depois de Demolidor, a minha expectativa tá menos 10. Assim, menos 100 na verdade. Thunderbolts, tá ligado? É Thunderbolts. Enfim, vai deixando o seu joinha que você me ajuda bastante com o YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos assim. E caso você não me conheça, o meu nome é Carlos. Seja muito bem-vindo ao Geek SP. Bora começar. Eu já assisti Thunderbolts, uma sessão antecipada da Marvel Studios que rolou. E, mano, esse filme... Mano, e o Loquia, ele parece... O Loquia não... O Hero Mania, mano, eu não sei se eu já falei isso. Mano, ele é a cara. Mano, eu juro, ele é igualzinho um dos meus melhores amigos, mano, o Matheus. Eu já falei isso até pro Matheus. Falei, mano, tem um youtuber que parece você, irmão. Por isso que eu tenho uma simpatia por ele. Vamos lá. Surpreendeu, velho. No vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês aqui um pouco do que rolou nessa sessão especial. Conversei com algumas outras pessoas que assistiram pra trazer as impressões aqui pro vídeo. Nossa, mano. Vamos lá. Da hora ver o Quatro Coisas. Fizemos vídeo sobre ele essa semana. Da hora ver o Loquia, né? É a patota. Ih, tô zoando. Nossa, esse cara aqui, galera, é o ex-Omelete. E ele é o único homem lá do canal Entre Amigas. Nossa, esse cara... É nível Hessel, assim, as opiniões dele, tá ligado? Meu Deus, cara. E além disso, eu vou trazer as minhas impressões. João Jedi, o pior youtuber de Star Wars. Meu Deus. É por isso que eu nunca vou poder ir nesses lugares, galera. Imagina eu lá. Toda essa galera. Só o Hero Mania ia aquele... Tipo, ia cumprimentar assim. Enfim, ele nem sabe que eu não sou, mas ia cumprimentar ele. Se eu tivesse oportunidade, na verdade. O Loquia, por mais que ele, né, mandou muito mal lá no debate, eu tenho um apreço por ele também. Agora os caras, velho...
impressões também sem spoilers, aqui não é uma crítica. É só falando um pouco sobre o que eu achei do filme, sobre o que eu senti ao assistir, pra você já decidir se vale a pena gastar o seu rico dinheirinho com o ingresso de Thunderbolts ou não. Bom, galera, acabei de sair aqui da sessão especial de Thunderbolts. E assim, eu vi um vídeo da Gi, do Omelete, um vídeo separado dela no TikTok, porque eu já seguia ela no TikTok, meus amigos, olha que curioso, antes dela entrar no Omelete. Ela tem um canal lá, eu esqueci o nome do canal dela lá no TikTok. E aí, porque ela fala muito de anime, né, mano? E eu gosto bastante de anime. Acho que foi até na época que tinha saído o final de Attack on Titan. E eu gosto muito dos pensamentos da Gi. Enfim, e ela disse que é o seguinte: esse filme, ele não se propõe em ser mais um filme da Marvel, mais um filme que leva a narrativa principal pra frente. Ele se preocupa em contar a história dos personagens, um filme fechado. E ela disse para não comparar com o Esquadrão Suicida. Falou que tá muito mais para um Guardiões da Galáxia. E aí, Guardiões da Galáxia é um dos filmes que eu mais amo da Marvel, a trilogia mesmo. E ela falou que a interação entre eles, os Thunderbolts, lembra muito Guardiões. E eu falei, cara, aí tem tudo para eu gostar. Só que por que Guardiões funciona muito? Ao meu ver, por conta do ingrediente James Gunn. Porque o James Gunn, ele tem um humor que eu amo demais, o humor dele, galera. Me pega, tá ligado? Sabe aquele humorista? Tem humorista que às vezes te mostra, você fala, tá. Mas tem humorista que às vezes você compactua da malícia, talvez, do humor da pessoa. E o James Gunn é esse cara pra mim. Então, assim, olha, eu não quero criar expectativas, né? Mas tá todo mundo rasgando muitos elogios. Então vamos ver o Hero Mania, porque ele sabe criticar, né? Quando tem que criticar. Não que a Gi não saiba, né? Mas ele já falou sobre politicagem e tudo. Então se tiver, creio eu que ele vai abordar. Alguns dias antes da estreia, né? Como vocês viram, tiveram algumas paradinhas ali. Eu ganhei meu Funko Pop na maquininha. Ganhei o Funko do Bucky. E, cara, falar um pouquinho sobre o filme aqui rápido, tá? Não é uma crítica, não é uma análise ainda, porque ainda não caiu o embargo, né? E pra quem não sabe, o embargo é um documento que a gente assina como um termo de confidencialidade, do qual você... Então, mas vocês estão ouvindo a trilha sonora? Tá uma trilha sonora meio de tensão, eu não tô conseguindo ficar em paz. Tá, né? Não tô à vontade no vídeo. Você não pode falar sobre o filme, a não não ser que o embargo esteja liberado. Time agora, atenção, ansiosos, depressivos e angustiados univos. Venham os Thunderbolts. Gostou, cara, do filme? Gostei bastante. Bom, né, cara? Gostei bastante. Marvel, o Quatro Coisas, as críticas dele que eu já vi, ele quando ele não gosta, ele não gosta. Mas eu fico meio assim porque quando a gente vê notícias dele sobre matérias, a gente vê que ele aceita meio que tudo, sabe? Então vamos supor que se nesse filme os Thunderbolts matassem o Sentry, eu vejo que ele ia conseguir passar um paninho, sabe? Então não... fico meio assim com a opinião dele. Quando vai menos, vai mais. Toda a abordagem que eles deram pros personagens, eu acho que trouxe uma visão do universo Marvel que a gente não tinha tido ainda. Então, tá todo mundo falando isso, que é um filme da Marvel que a gente não viu ainda. Falaram a mesma coisa do... Como chama lá os caras lá? Super poderosos lá que tinha Angelina Jolie? Esqueci o nome. Eternos. E eu não achei nada disso, assim, meu Deus, lembra? Falaram que era filme de Oscar, meu Deus do céu. Visto até em outras séries, em outros conteúdos sobre quadrinhos, mas na Marvel mesmo, esse tipo de abordagem eu não tinha visto. E aí, cara, o que você achou do filme? Olha lá, olha quem que é, galera, olha quem que é ela. Vamos ver o que ele vai falar. Não vai falar nada, você não fala. Bom, galera, estou aqui com o Sr. Omelete, João Jedi. E aí, João, o que você achou do filme? Então, falei lá nas primeiras impressões do Omelete, vou repetir aqui, eu acho que merece realmente ser o filme de maio da Marvel. Filme de maio. O filme de maio. Não, é porque tem o filme de janeiro, tem o filme de maio e o filme de julho. Sim, geralmente o filme de maio é o filme mais importante, porque é a data premium, né? É a data dos Vingadores, Exatamente, então eu acho que merece. João Jedi é aquele cara que rasgou elogios pro Capitão 4, né? A gente ainda não viu o Quarteto Fantástico, claro, mas um filme, ó, muito bom. Eu gostei bastante de como o filme trata os irrelevantes. Ele une as pessoas mais desacreditadas da face da Terra para algo, para um objetivo na vida. A depressão ganha uma personificação. Acho que o filme todo é uma metáfora para a depressão, né? Para toda.
Então, aí que tá, galera. Que tá todo mundo falando isso. Não, que é um filme inovador. Que assim, inovador assim, a gente que nunca viu isso abordado na Marvel. Ou em filmes de super-herói. Mas esse negócio de ser as pessoas rejeitadas pela sociedade, ou as pessoas menos prováveis a salvar o mundo. Cara, a gente já viu em Pacificador, já vimos em Esquadrão Suicida, já vimos em Guardiões da Galáxia. Nada de novo, né? Ele citou agora a questão de depressão. Será que tem a ver com a forma maligna do Sentry? Né? Então, digamos assim, todos os heróis são meio que bandidos, né? Pessoas renegadas pela sociedade, pessoas fracassadas, digamos assim, pela sociedade. Pela sociedade não, mas que fracassaram como pessoas. E a versão maligna do Sentry pode ser isso também, de a versão maligna, invejosa, triste dele, né? Todas as angústias e como que a gente tem que lidar com elas. Então, é um filme que tem algo a dizer e no meio dessa crise de blockbusters, isso significa muito, eu acho. E quero saber o que você achou do filme, cara. Cara, gostei mais do que eu esperava. É muito bom quando isso acontece, você não tá esperando nada, cara. De repente chega num filme e você fala, opa! Então, a opinião desse cara, galera, a opinião desse cara em nada, é nada. É assim, pelo amor de Deus. Sabe, esse é o típico crítico de cinema que eu prefiro muito mais ouvir a opinião de um pedreiro. Vamos supor, foi ele, crítico de cinema, e um pedreiro. Quando eu digo pedreiro é só por uma profissão que não seja de cinema, de cultura pop. Os dois foram ver Thunderbolts. Eu vou confiar 1000 vezes do pedreiro. Mesmo ele não sabendo nada, não tendo senso crítico pra filme, eu vou ter certeza que ele vai estar com a opinião sincera. Esse cara aqui, galera, é o que eu falei, é nível Hessel, assim, cara, entra por aqui, sai por aí, ignora essa parte do vídeo. Opa, que bom, deu certo. Eu tô me importando com a fantasma, que porra. Então, exatamente, cara. Eu tô me importando com esses personagens que ninguém ligava, né? E é muito legal como a Marvel colocou esses personagens no lugar que os fãs colocavam eles também e fez eles conquistarem a gente. Falando nisso, tá bem caladinho, né, ô irmãozeira? Você tá bem caladinho, né? Ficou 4 anos enchendo a porra do saco, né? Sobre política. E agora tá quieto, né? É engraçado, aí só aparece pra falar de prender o Bolsonaro. Puta que pariu, como eu tenho nojo dessa galera, mano. Gente, né? Exato, foi uma redenção pra... Hipócrita, tá ligado? Os pobres, nunca mais falou dos pobres. Nunca mais falou do preço das coisas. Eu acho engraçado, estamos vivendo na Suíça agora, né, ô? Muitos deles... Parece que eu vou perder a linha nessa porra. A sensação boa de ver eles trabalhando juntos e funcionando, porque não é algo que eu tava esperando que fosse funcionar. E é bom, hipócrita do caralho. E quando chega, dá tudo certo. Cara, Tomar esse no filme, cu. assim, eu não dava nada pra ele. E os Ai, desculpa. trailers foram me ganhando, sabe? Sim, e os pôsteres também. Os É um filme pôsteres. que não tem pôster feio, tem um monte de pôster. A maioria deles são muito bonitos, isso me surpreendeu também bastante. Então, assim, eles tiveram um cuidado pra fazer esse filme. Bom, galera, vou sentar aqui porque a luz tá um pouco melhor, né? Ó, ganhou o Funko da maquininha lá, do Bucky. E eu tô sendo feliz, cara, do cinema, sinceramente, porque, como vocês vieram acompanhando aqui nas análises de trailer do canal, a gente tava com uma expectativa bem baixa pras produções da Marvel. Viu porque dá pra confiar nele? O Hiromania, ele pode não abordar política 100% quando a Marvel coloca política, mas eu sinto honestidade nele, tá ligado? Quando é pra descer a lenha, ele desce, não desce a lenha, mas fala que não gostou e tal, né? Eu sinto que ele é um moleque verdadeiro. Marvel, né, devido ao que veio acontecendo aí nos últimos anos, eu tava com medo deles quererem colocar esses personagens, né, que agora meio que assumiram o manto dos Vingadores originais, que a gente gostou tanto, naquele lugar de serem grandes heróis, sabe? E não ver eles percorrendo essa jornada pra conquistar. Mas é bem legal como a trama do filme, ela é sobre justamente o que... Eu tava pensando sobre isso, né, quando eu tava assistindo ali os créditos e tal, pra ver a cena pós-crédito, que também é bem interessante. Sobre... tem que ter um cuidado, né, porque não pode soltar nada, né, por causa do embargo. Se eu fosse um dia, mano, porque eu sou muito boca aberta, galera, ai meu Deus. Tipo assim, se um dia eu fosse, que eles foram assistir na sexta-feira, né, o filme vai lançar essa quinta, eu ia ter que faltar no Esquadrão Nerdola. Eu ia falar pros irmãos Alba, eu não vou, porque eu vou dar com a língua dos dentes ao vivo ainda, não tem como voltar atrás, tá ligado? Não tem como editar. Como que a Marvel pega esses personagens que o público não estava se importando tanto, que não gostava tanto, coloca eles exatamente nesse lugar. Com personagens que fizeram coisas ruins, que não, em teoria não eram dignos de assumir o manto dos Vingadores originais, que se sacrificaram para salvar o universo e tal, contra o Thanos, enfim. E coloca eles ali como
pessoas normais, humanos, né, que cometem erros, que carregam seus traumas, seus dramas. E a jornada do filme é justamente sobre eles superarem esses dramas, sabe? Superarem as coisas ruins que eles fizeram. Tem uma metáfora ali muito grande, cara, com a depressão, sabe? Acho que quem conhece o Sentinela nos quadrinhos já esperava, pelo fato de terem no filme, ter esse tratamento com problemas mentais e tudo mais, né? E aí, os traumas da vida... Será que então vai ser abordado essas coisas mesmo de depressão? Legal, né? Então deve ser isso que nunca foi abordado nos filmes da Marvel, porque o filme da Marvel sempre é otimista, alegre, né? Pode ser que seja uma boa, não sei, porque admito, Thunderbolts, galera, assim, nenhum personagem, só o Sentry, acho que o Sentry é o que eu tenho mais curiosidade de ver, o resto... A vida dele acabam trazendo problemas, ele tem que lidar com isso. E a equipe Thunderbolts, ela nasce justamente da vontade deles de superarem esses dramas, superarem esses problemas e conquistarem ali seu lugar como heróis, através das ações deles, dos atos deles, de se unirem, sabe? Então eu vi muita gente saindo emocionada aqui do filme, eu me emocionei, mas não ao ponto de chorar, de emoção e tal, mas... Ao ponto de se emocionar, mano? Então, porque deve ter aquela cena, então, aquele embate final, onde eles tentam se sacrificar, né, e se tornar um herói. Só que aí a gente entra naquele ponto. Eles todos, tirando a Fantasma, já foram, é o que eu lembrei agora que o cara falou de se preocupar com a Fantasma. Então ela deve de vala, né? Mas assim, ela ou a que copia lá as técnicas, todos eles já foram confirmados em Doomsday. Então assim, a gente já sabe que nenhum vai morrer. Pode ter uma cena impactante, mas você sabe que ninguém vai morrer, né? E não é o spoiler o que eu tô falando, né? Foi divulgado o nome deles. Então assim... Tinha gente chorando na sala do cinema porque... Nossa, a galera é foda. Ai, realmente ele trata de uma forma muito boa. E o que mais me interessou foi que o filme tinha uma história pra contar. Ele não é só mais um trailer pros próximos filmes da Marvel, que é o que vinha... Foi o que a Gi falou. Acontecendo muito, né? Alguns filmes não tinham uma trama tão interessante. Era feito só pelo show ali, pelo CGI, pelas piadas, porque tinha fã de heróis e tal, mas não tinha algo a dizer. E esse filme, o mais legal de tudo é que ele tem algo a dizer, tem personagens bem escritos, os atores estão muito bem também. Então foi uma surpresa muito boa, porque eu não tava... Sabe uma coisa que eu já sei que eu vou odiar? Que a Giovanna, ela falou? Ela falou que a principal é a irmã da viúva. E já tava nítido que é a irmã da viúva, né? Tipo assim, o Buck, foda-se, né? O cara tá na Marvel já há 20 anos... Já luta desde a Segunda Guerra Mundial, tem, sabe técnicas de combate, era um líder, né, quer dizer, era o soldado invernal, né? Já se infiltrou em diversos lugares, tudo, mas a líder é a irmã da viúva, que ela começou a lutar ontem. Lembra do filme da viúva? Ela começou ontem. Nossa, Marvel, cara, ô empresinha, cara... Não, todo mundo ali é melhor que ela pra ser líder, digamos assim. Todo mundo tem mais bagagem que ela. É a menina que começou agora. Ai, cara. Aí você lembra, né? De todas as lideranças da Marvel, hoje é tudo mulher. Todo mundo tem filho mulher. Ai, meu Deus, cara. Não tava botando muita expectativa no Thunderbolts, não. Eu acho que muita gente vai gostar, porque além de tudo, é uma forma nova que a Marvel traz de lidar com personagens, sabe? Claro, tem muitas coisas ali da fórmula Marvel tradicional que a gente conhece, né? Das piadinhas, né? Das lutas, os trajes também, que tem ali as linhas que às vezes o pessoal não gosta, né? Mas, fora isso, cara, tem muita coisa legal. E bom, não é segredo pra ninguém que o Sentinela tá no filme, né? Um dos heróis mais poderosos. E posso ser sincero, galera, quando eu vou assistir um filme, eu vou de peito aberto, assim, tá ligado? Eu vou assistir, eu juro, tipo, me entregue, Marvel. Eu sempre faço isso em todos os filmes. Mas se você me perguntar, não do filme, mas da Marvel, galera, eu quero que ela quebre, mano. Juro por Deus. Eu quero que ela quebre. Porque, tipo, não é pela lacrate, mas o Demolidor, pra mim, mostrou que dentro da Marvel, os funcionários são tudo nojentos, são tudo podres, são tudo... Tudo não tem bagagem, sabe? Tipo assim, os caras não sabem fazer nada. Os caras não sabem fazer nada, galera. Tipo assim, é todo mundo amador. Amador era a palavra. Sabe? Então assim, não dá mais. Não dá. Ou a Marvel tem que quebrar pra realmente mandarem todo mundo embora e falar, mano, a gente precisa começar do zero. Porque desse jeito não vai dar, sabe? Então,
A menos que eles mudem, tá ligado? Vem a Thunderbolts legal, aí vem a Quarteto legal e X-Men, que eu acho difícil, galera. Eu acho muito difícil. Muito, muito. Poderosos aí. Demolidor é um dos heróis mais fáceis de fazer. A fórmula tá pronta. Não exige tanto CGI, não exige tanto dinheiro. E pra mim os caras erraram feio, tá ligado? Erraram feio. Ficaram devendo demais. Então aí eu fico pensando, só que se bem que filme é um orçamento maior, né? Mas... Da Marvel, na verdade, um dos personagens mais poderosos. E, cara, as cenas dele estão muito boas, né? A gente tem uma construção do Sentinela muito legal no filme também. Eu não esperava que fosse ter uma construção tão grande e também que ele tivesse tão ligado com a trama principal do filme. E você vai conhecendo, o Lewis Pullman tá muito bem também interpretando o Robert Reynolds, né? O Sentinela também. Eles fazem ali, não vou falar muito disso pra não dar tanto spoiler, mas a forma como eles retratam o Sentinela no filme é muito acertada também, acho que não só pela proposta do filme, mas pelo contexto que as produções de super-heróis estão hoje em dia, né? Então, a jornada dele ali no filme até chegar no terceiro ato, a interação que ele tem com os outros personagens também, a forma como os poderes dele é utilizada, eu achei muito acertada também, porque assim, eu fiquei muito com medo quando eles falaram que ia colocar essa equipe dos Thunderbolts, que é um monte de super soldado, basicamente, fora a Helena, né, que ela nem super soldada é, pra enfrentar o Sentinela, tipo, o quão eles iriam nerfar o Sentinela, sabe? Era de dar medo. O que eles iam fazer? Será que os Thunderbolts iriam vencer o Sentinela na porrada? Mas a forma que essa história é construída é muito legal, sabe? Então, pelo visto, já tô meio que entendendo tudo. Que ele falou assim, mano, como eles iriam derrotar ele na força? Significa então que eles não derrotam ele na força, porque eles vão ter que ganhar, né? Sentinela também tá confirmado em Doomsday. Vai ser em algum discurso no Jutsu, né? Já estão colocando na trama que teremos sobre depressão. Então, provavelmente, todos eles ali vão ter uma bad vibes. Mostra que os Sentinelas começam fazendo parte do grupo. Em algum momento eles vão se encontrar. E aí depois a versão maligna deve assumir. E aí, como a Helena é a principal, deve ser o que a Scarlett Johansson foi pro Hulk. Fazer o Hulk voltar, sabe, a ser o Bruce Banner. Será? Tipo, o Sentinela vai ter seus problemas psicológicos. E aí uma conversa com ela, um discurso no Jutsu. Foi assim que a Marvel fez para o Capitão 4 ganhar o Sam Wilson ganhar do Hulk Vermelho, né? Foi no discurso no Jutsu. Porque era impossível. Assim como eles, é impossível de derrotar o Sentinela, né? Sabe? Porque primeiro ele fala, ó, não vai dar. É depois a coisa acontece, sabe? E as cenas de luta, de ação do Sentinela, cara, teve uma cena que mostra ali os poderes dele, né? Primeiro como Sentinela, que você fala, caraca, eu nunca tinha visto assim um personagem tão poderoso sendo retratado no MCU, sabe? Me lembrou até o Vingadores Era de Ultron, assim, em certos pontos, né? Mas, deixa eu ver, eu tô tentando pensar em alguma coisa ruim do filme pra falar também, né? Porque ficar falando só coisa boa é sacanagem, mas é que tipo, eu não esperava. Caramba, será que é tudo isso? Nada desse filme, foi tão surpreendente que... Ou é isso, né? Como a galera não esperava nada, se surpreenderam positivamente. Eu queria que ele comparasse com algum filme, tipo... Esse filme é tão bom quanto Thor Ragnarok. É tão bom quanto Pantera Negra. Tão bom quanto, sabe? Pra gente ter uma linha do quanto é isso bom. Do quanto é bom. Se bem que a Gi, ela falou de Guardiões. É que, cara, Guardiões da Galáxia pra mim tá... No mínimo no top 5, no top 6. Melhor filme da Marvel. Pô, deu vontade de sair, de gravar, sabe? Tem filme que quando a gente vai assistir assim, mesmo que seja em sessão especial, que você sai e só quer ir embora, mano. Pô, que filme merda que eu vi, perdi meu tempo. Aí você pensa, pô, vou ter que gravar o vídeo. Eu chego em casa, eu gravo o vídeo, sabe? Mas quando o filme é legal, você fica com vontade de gravar, de falar, de perguntar pras pessoas, né? Eu acho que a galera que a gente conversou aqui, você conseguiu sentir um pouco a vibe. Então, é isso. Eu acho que pra quem gosta de filme de super-herói, pra quem gosta da Marvel, até pra quem não gosta desses personagens, como é o meu caso, não gostava do Johnny Walker, continuo talvez não gostando tanto, tá ligado? Mas enfim, eram personagens que não me interessavam tanto, né? Eu não fiquei fã da Marvel por causa do Guardião Vermelho, tá ligado? Acho que o único ali que eu gostava da Marvel era o Bucky, que até ganhou o Funko Pop dele aqui, na maquininha lá, né? Teve gente que saiu daqui e não ganhou, eu ganhei. Eu não queria me exibir, mas enfim, são fatos, né? Então, o único ali que eu acho que tinha alguma identificação com o público era o Bucky. De resto, não tinha.
E o filme retrata eles exatamente dessa forma, assim, e cria uma história bacana pra eles. Uma história que mostra que, sei lá... Porque o Bucky tá escanteado, né? Vamos ser sinceros que depois de Capitão América Guerra Civil... Não, Guerra Civil. Totalmente escanteado, jogado de lado e nerfado, né? Assim, coadjuvante do coadjuvante. Mesmo que você se sinta sozinho na sua vida, que... Olha lá, já tô filosofando, tá ligado? Se sinta meio perdido, você, sei lá, pode encontrar pessoas que se sintam que nem você, pode fazer coisas boas, coisas grandes, enfim, ter um propósito, um objetivo. Então, é um filme que tem uma história, que tem uma mensagem, passa essa mensagem de uma forma bem legal, e através de personagens bem escritos que passam isso bem também. Então... Se for essa mensagem é legal, eu gosto dessa mensagem. É o que me pegou muito em Guardiões, eu gosto. Acho que vai valer a pena se assistir. E também tem 2 cenas pós-créditos, na verdade uma só, depois dos créditos ali. Essa cena é importante pro futuro da Marvel, então assista, beleza? E em breve, quando puder, eu trago aqui a análise com spoilers do filme. Isso aqui são minhas primeiras impressões, minha reação, pra vocês sentirem aí se vai valer a pena assistir o filme. E pensando um pouco mais sobre o filme depois, outra coisa que me agradou bastante também é que ele traz aquela essência raiz do UCM, da Marvel Studios, né? Que é aquela coisa de soro de super soldado, as lutas ali mais na mão, né, digamos assim. Porque a trama... Será que a Marvel caprichou dessa vez na coreografia? Não teremos tanto corte, né? Falando nisso, esses dias eu vi um corte lá da luta do Capitão América com o Soldado Invernal no filme 2. Cara, que cena linda, cara. A coreografia, sabe? Não precisa ser nada extravagante, mas é legal, você sente o impacto das coisas, né? E hoje a Marvel, você viu o Demolidor lá contra o Paulo Musi? Cheio de corte, cara. Cheio de... Você não consegue entender nada. A trama dele remete muito àqueles filmes mais clássicos do UCM, né? Como o Capitão América e o Soldado Invernal, o próprio Vingadores Era de Ultron também, sabe? É um refresco pra gente que tava cansado de... Pô, legal. Eu gosto desses 2 filmes. De reino quântico, de multiverso, né? Nossa, multiverso eu não vejo a hora de acabar, galera. Vou te falar. A única vez que eu gostei de multiverso foi no desenho do Homem-Aranha dos anos 90. Que tinha as outras versões do Homem-Aranha. Nenhum multiverso pós isso daí eu curti. Nossa, o da Marvel podre, ruim. Miles Morales também não curto. Nunca curti, cara, essa fase do Homem-Aranha de ter um monte de Homem-Aranha multiverso. Pra mim estragaram, juro por Deus, estragaram a lore do Homem-Aranha com isso. Odeio multiverso, cara. Hoje me fizeram pegar nojo de multiverso. De tão saco que é, de tanta ideia... porca que foi feita, sabe? Em vez de fazer coisas legais, foi nojento, cara. Flash, lembra do Flash? 2 versões do Ezra Miller? Meu Deus. Magia, porque o UCM, depois do Vingadores Ultimato, ele deu uma escalada cósmica muito grande, né? Foi pra um sci-fi, assim, muito fantasioso. Desde o próprio Vingadores Ultimato, que essa saga do infinito, ela vai muito pra aquele lado que o James Gunn abriu dentro da Marvel, né? Dos Guardiões da Galáxia, que também é bem legal, né? Viajar por planetas diferentes, traz o Thanos, que é um vilão alienígena, aí depois tem Viagem no Tempo, com o Reino Quântico, aí depois vem o No Way Home, que é multiverso, viagem com magia do Doutor Estranho, aí depois vem o Reino Quântico, né? Aí esse ano... Aí, pô, veio o Loki, veio o Deadpool Wolverine, veio o Multiverso da Loucura, veio o WandaVision. Ficou muito fantasia e viajado, né? E de uma forma não tão bem executada. Depois veio o Shang-Chi também. Aí o Thor, que é mais aquela parada dos deuses. E o CM raiz, que era aquela coisa de humanos aprimorados, tecnologia, soro de super soldado, enfim, toda essa coisa mais original do UCM, fazia muito tempo que a gente não via, cara. E o Thunderbolts, ele resgata isso, não só dentro do UCM, trazendo ali as histórias dos personagens e tal, mas também na produção do filme mesmo, sabe? Na direção das lutas, na direção de cena, no roteiro, em todos os aspectos. Então, pra quem ficou fã do UCM lá pela fase 2, fase 3, vai se... Audacioso. Audacioso, né, meus amigos? Caralho, fase 2, fase 3... vai se sentir muito bem assistindo esse filme, vai acabar gostando muito, sabe? Além disso, cara, os atores também estão muito bem nos personagens, sabe? A espinha dorsal, assim, da trama é a Yelena Belova, do início ao fim. Eu não gosto dessa personagem, galera. Não gosto. Sabe? É sobre a jornada. E novamente, né, mano? Mais um filme, a mulher protagonista. Muda, a Marvel não muda. Nada que... teremos a Sue Storm protagonista. Mas é tudo coincidência. Você é nerdola, você tá reclamando, você é chato. Você tem problema com mulher. Coisa da sua cabeça.
né? Todos os heróis viraram mulheres, é coisa da sua cabeça. Todos os heróis só têm filhas, coisa da sua cabeça, tá? Seu nerdola. Que ela tem ali como personagem e como outros personagens dentro da trama se identificam com essa jornada dela, né? Que foi bem apresentada nos trailers. Eu acho que quem viu ali conseguiu entender bastante. Pô, ela entrega cenas de luta muito boas, cenas de ação muito bem executadas também. Entrega atuação, assim, de drama, sabe? Demonstrando muito bem, fazendo você sentir os dramas. E só pra lembrar, tá? Desculpa a moto. É a única sem poder, né? É a única sem poder. Da Helena Belova, os outros atores também, o Leo Pullman como o Sentinela, tá muito bem, cara. Você sente realmente ali o que o personagem tá passando, sabe, os problemas dele. E quem já sentiu da forma que ele se sente no filme, cara, se emociona demais, sabe? E aí, pô, o próprio Sebastian Stan tá muito bem como Bucky. Então deve ser alguma coisa dele não conseguir controlar os poderes, né, galera? E aí ele é meio triste, meio pra baixo, se isola do mundo, né? Ponto ali diferente do personagem, né? Tem uma conexão legal com o Capitão América 4, de quando ele aparece lá. O Guardião... Nossa, olha o Mano, pra mim Capitão América 4 manchou a franquia Capitão América. O Vermelho, todo mundo esperava que seria o alívio cômico também. Tá bem legal, eu não esperava rir das piadas dele, eu ri de algumas, né? Ele tem uma participação... Galera, porque assim, o ator desse cara aí que ele falou agora, do Vermelho lá, do russo... Eu sei que ele é bom, mas eu odeio esse personagem dele. Pra mim, esse personagem dele... Todas as piadas pra mim lá no filme da Viúva... Mano, inconveniente, chato. Parece aquela pessoa que quer toda hora chamar atenção. Nossa, eu odiei ele mesmo. Participação bem legal ali no filme também. Enfim, cara, eu fiquei pensando. De lá até aqui, desde quando eu saí do cinema e vim pra casa, eu fiquei pensando em alguma coisa ruim pra falar do filme. E, mano, simplesmente não tem. Ele é um filme, pra mim, muito melhor do que foi o Capitão América 4, sabe? Porque o Capitão América 4 tinha uma trama fraca ali, bem contada de uma forma inconsistente e tal, e esse filme não tem. A trama é boa e é bem consistente, é bem contada, usando todos os aspectos, sabe? É melhor do que também, vamos lá. O Deadpool Wolverine não, porque é um filme diferente do Deadpool Wolverine. É bem Então tá, então estamos conseguindo encaixar ele. diferente, né? E deixa eu ver o que mais. Pô, é bem melhor que o Thor Amor e Trovão, é melhor que o Shang-Chi, é melhor do que o Multiverso da Loucura? Talvez, eu não sei, porque é muito diferente, como eu falei pra vocês, né? Mas é um filme que vale a pena você, fã da Marvel, assistir, tá? Melhor que Shang-Chi, menor que Deadpool e Wolverine. Falo isso pra você, então eu acho que a galera vai curtir. Ah, é claro, não esquece de se inscrever no canal também, clicar no gostei e fazer as paradas tudo aí, viu? Eu já assisti. É nóis, então. E aí, rapaziada? Vocês confiaram no nosso amigo Celari? Eu admito que eu confio na opinião dele, mas eu mesmo assim não estou pondo fé nenhuma. Nenhuma. Até porque, meus amigos, uma coisa que eu já vi alguém mencionar, eu não lembro quem foi, que a galera que vai na cabine acaba gostando a mais, porque é a cabine de imprensa, você tá se sentindo importante, é você e só mais alguns, é a Marvel, Disney te chamando, então meio que você já vai com uma energia pronto pra gostar. Porque a sensação deve ser boa, o prestígio do seu trabalho ser reconhecido, você ser chamado, notado pela Disney, né? Então meio que você já vai na felicidade, né? Então não é muito confiável, digamos assim. Mas foi bom. Gostei do seu vídeo, Celari, não sei se você vai ver meu vídeo. E aí, galera, deixa nos comentários, vocês vão ver Thunderbolts no cinema? Eu sei que quarta-feira aí eu vou ter que ir, quarta ou quinta, né? E pra gente debater, eu vou trazer o vídeo aqui e pra debater no Esquadrão Nerdola também. Bom, deixa a opinião de vocês aí, que vocês continuem tendo um ótimo domingo. Obrigado pela audiência, um beijo, um abraço e falou!